Rogério Souza da Silva, meu nome é RGM 24168653, Sociologia do Direito, Reinaldo Dias, Fenômeno Jurídico como Fator Social, editora Atlas, e a professora é a Maria Anastácia. Função de orientação e persuasão. A palavra por si só, ela já fala o peso que o direito tem, né, de persuadir e orientar. Essa palavra, direito, só de você ouvir ela, você já entende que existe uma norma, algumas normas que são empregadas. E existem algumas relações dessas normas aqui, né? As normas dispositiva, coativa, norma de promoção e normas imperativas. Normas imperativas é o que impera. Por exemplo, tem a questão do jus cogens. Jus cogens, que faz parte dessa visão da norma imperativa, é uma norma, por exemplo, que ela não pode ser alterada facilmente, né? Porque ela impera sobre todo o Estado, sobre todas as outras coisas. Por exemplo, e ela é também universal. O que seria isso dentro de um exemplo? Um exemplo bom para isso é o direito à vida, né? Que é uma norma imperativa, é um direito, né? É um direito à educação, um direito à moradia, que são essas coisas que norteiam não só a Constituição a nível nacional, né, a Constituição brasileira, mas isso é em todos os outros lugares. E de acordo com o Vincenzo Ferrari, a palavra por si só, ela já tem um impacto, né, de orientar e de persuadir de alguma forma. Por quê? Porque quando as pessoas escutam a palavra, dentro da linguística, a palavra direito ela já tem um poder, né, que ela deixa você já impactado. No tópico 10.7, realização da justiça, a gente vê uma forma fácil da gente identificar como a justiça se realiza na vida da gente é fazendo uma comparação com uma conduta moral. A conduta moral, na grande maioria das vezes, ela automaticamente liga o que a gente tem de noção jurídica das normas que nos rodeiam, que nos permeiam, né? Uma forma bastante adequada de ver isso é dentro da conduta do coletivo, né? Se a gente sabe que entrar na casa alheia, por exemplo, é uma conduta não aceitável, pegar cartas de pessoas que não lhe pertencem e violá-las. Então, assim, isso é ético, né? Eticamente falando, moralmente falando, isso é errado. Então, a justiça ela se liga a essa situação. E uma coisa que se faz também para que isso se realize, por exemplo, a moral ela faz com que se realize o direito de uma forma mais adequada com que as pessoas, até as pessoas que não têm acesso ao direito, elas conseguem entender de forma mais fácil quando você coloca a moral diante dela, a ética diante dela. E uma coisa que o judiciário ele tende a fazer, o Estado ele tende a fazer, é fazer com que esse acesso seja mais pluralizado, como eu vou dizer, mais líquido, que ele consiga chegar em em distantes locais da sociedade, por assim dizer. Por exemplo, as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm esse acesso, né? Não precisa ser a renda, não quer dizer que a pessoa tem acesso, mas a questão da escolaridade, sim. E na grande maioria, as pessoas de baixa renda têm uma escolaridade menor, mas elas sabendo da questão ética moral, elas têm uma noção do que é o direito e consegue fazer com que a justiça se realize de uma forma mais fácil, né? Ela tá muito ligada à questão, o direito está muito ligado à questão da moral, né? E tudo bem que existe como que a gente fala, existe a questão da realidade e do ideal. O direito real é o legislado, né?
é o direito que nos foi dado, escrito e foi promulgado aí em jornais de grande circulação nacional, como o Diário Oficial, por exemplo, que determina, né, que faz com que todos tenham acesso à informação de uma forma linear. Mas nem sempre o ideal, o direito realizado, ele é ideal, por exemplo. Eu vi um fator que aconteceu no Pará por exemplo, o que é real? O direito real diz que homens e mulheres eles têm que ser presos de forma separadas. Eles não podem ser detentos de uma mesma cela. E no Pará aconteceu de uma mulher, por falta de cela, né, na cidade dela, ela foi presa dentro de uma cela masculina. Então dali você já tira que o ideal não é esse, né? Mas era uma realidade. Teve uma repercussão nacional extremamente grande dentro do nosso país, de forma bastante negativa, até para a questão do estado, se não me engano, é o Pará, mas é uma coisa bem ao norte do nosso país, não desmerecendo, mas né, foi isso que aconteceu, isso faz um tempo já. Então, assim, para que haja um entendimento, um melhor entendimento, na verdade, um melhor entendimento até que instintivo é você fazer a ligação da moral junto, que norteia o direito, né? A moral e a ética norteiam o direito. E o poder, o judiciário, o poder legislativo e todas as outras esferas que compõem essa gama de poder que faz com que seja exercida essa função, tende a pensar dessa forma. Na verdade, pensa dessa forma e quer que todo mundo se faça presente nesse pensamento para que você consiga realizar a justiça da melhor forma possível. 10.8 Legitimação do poder. De acordo com Max Weber, o poder ele se legitima através da aceitação de seus súditos. Hoje em dia nós não temos mais, assim, temos a questão da monarquia, mas ela não é uma coisa de acesso fácil. Por exemplo, aqui no Brasil não existe uma monarquia. O que existe aqui é o voto, né? O povo elege alguém, um candidato, e esse candidato senta-se em uma cadeira que foi legitimada através do voto do povo para exercer sua função de poder. Isso falando a grosso modo. E de onde a gente vem, de onde se vem, de onde a gente reconhece, na verdade não é essa palavra que eu queria dizer, mas de onde vem essa questão do legitimar, né? Onde é que foi que a gente aprendeu isso? Um lugar que é muito confortável para dizer, eu acredito que seja para todos, não só para mim, que até uma forma de você observar, é de cunho religioso, por exemplo. A religião, principalmente as religiões monoteístas, elas tendem a legitimar a sua lei e suas normas através de algumas punições. Por exemplo, se você pegar os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são a primeira lei, se não me engano não, foi a primeira lei escrita, né, as primeiras normas de legislativa, digamos assim, de comum cunho, de cunho coletivo, dada ao ser humano, ou pelo menos registrada até o dia de hoje. E ali coloca como o ser humano ele podia se portar e posteriormente a isso, quais seriam as suas punições, né? E isso legitima muito bem. Hoje em dia nós temos a política que legitima o direito e todas as suas outras esferas, né? As pessoas ligadas ao direito, advogados, juízes, delegados, policiais e assim sucessivamente. Então uma forma de você legitimar tendo o reconhecimento de que aquilo é uma lei, né, e fazendo ela valer para todos de comum acordo. Existem alguns passos para você legitimar uma lei. A lei ela é regida, né, pelo legislativo, o judiciário analisa e se lança essa lei
num diário oficial, por exemplo, promulga ela, publica essa lei. A partir do momento que ela for publicada, existe uma data de valência dela aí, né? Aí quando ela dentro do território nacional, dentro do seu território estadual, dentro do seu município, enfim, aonde foi empregado a lei, ela tem uma data e depois dessa data ela entra em vigor, fazendo assim valer a lei. E esses são formas de o que você fazem hoje de formas para legitimar uma lei. E isso é bastante agradável hoje em dia, né? Porque não é uma questão monarca, né? Não é uma questão de um rei manda e todo mundo obedece. Tem até uma frase que eu queria citar, é aquela, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então quem pode legitima, na verdade, quem pode legisla e obedece todo mundo para poder fazer com que aquilo ali seja uma coisa mais veemente. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma frase que deixa bem clara essa questão também. Né? 10.9 Integração social. De acordo com o Robert Merton e Talcott Parsons, os dois dos Estados Unidos, né? O Robert ele é nascido em 1910 e faleceu no ano de 2003. E o Persson ele nasceu em 1902 e faleceu no ano de 1979. A diferença é que Robert ele nasceu e se formou nos Estados Unidos e Talcott Persson, ele fez a sua formação em Londres. De acordo com eles, o direito ele vem para aliviar os conflitos, mitigar conflitos, é aquela coisa de dirimir conflitos, né? Porque isso é o mais interessante para o direito. Não deixando se chegar às vias finais de você chegar em um tribunal para ter um veredito. Você conseguir dirimir conflitos na sociedade, em instituições, né? E até entre os poderes, por assim dizer, é um dos papéis fundamentais do direito. E isso é uma defesa bem valorosa de Robert Merton e Talcott Persson. E por último e não menos importante, o tópico 10.10, que é conferir legitimidade aos atores sociais, papéis e status. Legitima-se a posição social ou status, o reconhecimento do indivíduo ao cargo que ele ocupa. Uma forma da gente dar um exemplo aqui sobre a questão da legitimação, como eu falei anteriormente, é a questão do voto. A pessoa eleita, por exemplo, ela vai ocupar uma cadeira pública e que se espera que ela tenha uma adequação, uma postura adequada ao nível de cadeira que ela ocupa. Um presidente como presidente, um deputado federal como deputado federal. Aqui em Brasília, por exemplo, a questão do deputado estadual, deputado distrital, perdão, né? A gente não tem vereador. Estamos agora passando pela questão, finalizamos, na verdade, a questão eleitoral nos municípios, que aqui nós não temos, que eu acho até uma perda muito grande, porque seria interessante a gente deixar mais, como eu vou falar, mais palpável, por assim dizer, numa visão poética da palavra, a questão do legislativo da nossa cidade. Por exemplo, teríamos prefeito, vereadores, seria mais acessível. Até a questão da conduta da sua cidade, das informações, né, políticas, seriam mais acessíveis. Eu acredito que ficaria mais fácil. Mas, enfim, uma forma que a gente tem de legitimar são as normas, né, que cada cadeira que um agente público, por exemplo, ocupa, ela tem por si uma norma, uma forma, uma conduta a qual o indivíduo que nela senta ele tem que exercer. Então, uma forma de você legitimar, né, de conferir a legitimidade é a pessoa exercendo essa função
de acordo com os parâmetros, né, as normativas aí de cada cargo ocupado, e ocupado através do voto, né, da eleição que foi feito. Isso eu acredito que é uma forma mais é, é, fácil de entendimento em relação a essa questão da conferência, né, de conferir uma legitimidade aos atores sociais, papéis e status. Porque, querendo ou não, algumas coisas aí dessa forma que a gente enxerga, né? Atores sociais, os papéis, né? E os status.